Olá, eu sou Cláudia de Araújo e estou começando mais um programa Ponto de Conexão pelo Conecta ITV, Rádio Mater Dei FM de Piraju e também pela Rádio Barreirinha de Portugal. Hoje, nosso encontro é com uma artista que leva a arte na alma e no coração também. Ela é professora de artes, é artista plástica, professora de dança, com uma trajetória inspiradora. Ela que é lá do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Gisele Barino. É um prazer te receber. Ah, prazer é meu também. Muito obrigada pelo convite. Gisele, antes de mergulharmos, nos detalhes da sua trajetória, como você se define com suas raízes, sua essência e a sua relação com a arte? Então, eu vou lá mesmo na raiz, porque no meu jardim de infância, é, minha mãe foi chamada, né, para saber, para explicar quem estava me ensinando a esculpir, a modelar a argila, né, da forma que eu estava fazendo. E minha mãe falou: ninguém, né? Isso é coisa dela, então já nasci assim, com esse interesse. A minha vida inteira sempre foi pautada em coisas que estão relacionadas à arte, né? Eu sempre desenhei, sempre pintei de forma assim, intuitivamente. Depois, no ensino médio, a minha formação foi para o lado do desenho, mas na construção civil. Eu sou projetista, né? Mas não exercia a profissão e logo surgiu assim muita coisa para fazer de voltado para a pintura. Mas eu sempre gostei muito de dançar, sempre participei de todos os eventos de escola, de competições, campeonatos, né? Eu era ginasta da escola, né? A minha família é uma família muito voltada para a arte, porque meu pai é músico, né? E ele sempre gostou muito de dançar também. É, dei aula para meus três filhos, eu tenho três filhos adultos agora, mas os três foram meus alunos. Meu sobrinho também foi meu aluno, minha irmã também é professora, só que ela é de educação física e eu de arte. Então, sempre tudo, né, caminhando junto. Sim. Então, é assim, o tempo inteiro na minha vida eu tive a arte como parceira. É, fui num desses contratos para estar pintando, fui pintar uma escola, e aí, indicada por uma amiga, que também já trabalhava na escola, e minha irmã também já estava trabalhando nessa escola, e eu fui lá para pintar uma sala de aula de educação infantil. Acabei pintando todas as salas da educação infantil e fui convidada para dar aula. E eu ainda nem tinha o magistério, nem tinha faculdade nessa área. Mas a diretora falou: eu pago outra pessoa para documentação, mas eu quero você dentro da sala de aula. E assim comecei a dar aula. E fui fazer, então, a faculdade e o magistério, né? E na faculdade de arte, eu tive o prazer de conhecer um professor de desenho que ele tinha na alma dele essa busca por novos talentos. E ele sempre incentivava e ia promovendo exposições e tal para esses novos talentos. E então, da minha turma, ele me escolheu. Uma turma de 60 pessoas, eu fui escolhida para ele ser meu padrinho e me colocou no mercado de arte. E isso foi há 20 anos atrás e nunca mais parei. Ai, que bonito isso! Uma história muito bacana. Sim, ele já faleceu, ele teve uma doença e acabou falecendo, né? Mas eu sempre tive o total apoio, incentivo, a orientação dele. É um artista maravilhoso. Ele era aqui da região, mas ele também é de Minas, ele também é do mundo, porque tem obras dele em Nova York, tem em Tóquio. Então, é uma pessoa assim maravilhosa. Então, me colocou no caminho certo, né? E eu amo Sim. também dar aula. Eu sempre dei aula, tem 21 anos que eu dou aula no mesmo lugar.
na mesma escola, mas antes disso eu já dava aula em outras escolas e gosto muito de dar aula para criança, já dei muita aula para adulto, ensino médio e tal, mas eu me encontrei na educação infantil e primeiro ao quinto. Eles são os amores. Então, Bacana. tenho 19 turmas desse nível aí. E ele adora eles, adoro. E Muito bom. sempre fiz aula de dança, sempre gostei, sabe? Faço, cada hora eu vou mudando de ritmo para aprender coisas novas, que a gente não pode estacionar, né? Tem que estar Sim. sempre em busca de outras coisas para estar aprendendo, né? Então é isso aí, é desse Legal. nível aí. Gisele, como professora de artes e dança, quais são os maiores desafios e também as maiores recompensas, ao trabalhar com crianças, pequenas, mas também com jovens e adultos, para desenvolver esse despertar, vamos dizer, esse despertar artístico? Eu tenho muita paixão mesmo por o que eu faço, e eu acho que isso faz a gente colher muitos bons frutos, né? Tenho vários alunos que foram meus alunos de sexto ao nono, de ensino médio, que eu influenciei tanto que eles viraram professores de arte também. Olha, E o meu último concurso que eu prestei, eu tinha na mesma sala, fazendo a mesma prova junto comigo, 5 ex-alunos, olha, todos professores de arte. Então, assim, a gente consegue, né? Eu acho que eu gosto de falar o seguinte, que o professor é uma tarefa difícil, é uma profissão difícil, não é bem valorizada como deveria, né? A gente sabe de tudo isso, sabe das dificuldades, né? Toda a estrutura e tudo que envolve a educação. Mas eu acho que primordialmente o professor ele tem que, em primeiro lugar, encantar os seus alunos, porque é encantando eles que você consegue trazer eles para perto de você e então a gente caminhar junto, né? Eu sempre gosto de falar isso quando eu estou falando em público. Eu acho que a arte já encanta por si só, né? Então, a gente tem uma clientela hoje em dia que não é tão interessada, né, mais por estudar como a gente era, e tem outras coisas em mente, muita distração, né? Então, o professor tem que encantar esse aluno, para trazer ele para perto de você, para você ter, então, a oportunidade de mostrar para ele um mundo que não é o mundo que ele conhecia, e que está ali através da arte, ele vai abrir o caminho, a visão dele de mundo, né? Porque a arte, ela vem para isso, né? Ela vem para isso, para a gente ser mais crítico, para a gente refletir mais sobre tudo que está à nossa volta, né? Externamente e internamente, não é mesmo? Então, é exato. por aí. Exato. Agora, o seu trabalho tem uma forte conexão com emoção, movimento e expressão também. Como você une essas linguagens, pintura e dança, nos seus projetos artísticos e pedagógicos? Então, eu sempre produzo muito, por eu dançar, então eu tenho muito acesso às academias e eles, chega final de ano, eles precisam sempre de estar demonstrando o trabalho deles, né, em forma de espetáculos. Então, eu faço muito cenário para balé, para academias, né, para esses eventos de final de ano. Então, a gente tem essa conexão de cenário, arte, dança, né? E, e na escola também a gente tem muito evento que envolve dança, mas que é sempre a professora de arte que está ali, porque não é todo professor de arte que tem habilidade com dança, né? O professor de arte ele tem que passear por todas as linguagens, né? Mas a gente sempre tem a que a gente mais gosta, né? E eu gosto mais da dança e das artes visuais. Não tenho tanta habilidade, a gente faz, mas não tenho tanta habilidade com teatro, nem com música. Apesar de ser filha de músico, eu não tenho tanta habilidade assim. Então eu vou caminhando porque eu tenho mais segurança para fazer, né? Então a gente sempre tem temas para estar desenvolvendo, né? Ou então, quando eu faço alguma coisa individual, por exemplo, para expor,
eu tento buscar sempre temas que têm a ver com a minha vida e meu momento. É, eu tenho muitas exposições que eu fiz, eu desenvolvi com temas que eram voltados para o meio ambiente, porque é um assunto que eu tenho muita é, necessidade de estar falando, né? Porque eu acho que é uma coisa muito importante e sem o nosso ambiente saudável a gente não sobrevive, não é mesmo? Sim. E eu tenho muita conexão com animais, né? Eu também sou uma gateira de casa e gato, meus gatos aqui vão ver. Então, eu ajudo, eu não sou protetora, mas ajudo protetores. Então, a gente tem que estar sempre ligado também ao meio ambiente. Então, a maioria das minhas exposições tem muito a ver com isso também. Mas e sempre eu dou uma permeada pela dança e pelo movimento, porque é uma minha outra paixão, né? Então a gente tem que estar se colocando, né, dentro e refletindo na sua arte aquilo que você aquilo que você gosta, né? Aquilo que você se identifica, né? Sim. É, você, como artista plástica, eu creio que essa obra que estamos vendo aí seja sua. É E minha. sim, magnífica, muito linda. E como você define a essência da sua arte? O que você deseja despertar nas pessoas por meio das suas criações? Então, essa série aqui que você está vendo aqui, que é uma flor, né? Foi uma das primeiras que eu fiz, né? E orientada até pelo meu professor, Clécio Penedo, e a gente trabalhou desconstrução de imagem. E aí, esse processo, ele vinha falando justamente disso, de você, como na arte, a destruição na arte pode ser bela, mas na realidade, nem sempre ela geralmente até péssima, horrível, horrorosa, né? Como eu sempre lidei com o meio ambiente, essa sequência aí partiu de uma flor linda, que é o amor perfeito, e eu fiz de uma forma bem realista e depois eu fui desconstruindo a imagem. Então, sempre os meus trabalhos partem de uma desconstrução de imagem. Essa é sempre a minha pesquisa, voltada para isso aí. E aí eu vou fragmentando a imagem até ela deixar de ser real e passar a ser abstrata, Hum, né? E eu faço sempre a comparação do que é a natureza perfeita e intacta e a natureza destruída. E que a arte tem o poder de tornar as coisas belas ou não, né? E até a destruição na arte cabe como uma coisa que é agradável aos olhos, mas que na natureza o real não é assim, não é? olha, Então eu gosto de tratar de uma forma, né, bem lúdica, mas sempre reflexiva, sempre mostrando que a gente precisa preservar o que é nosso, não nos foi dado de graça, mas a gente precisa cuidar, não é? Para continuar tendo. E o ser humano não está muito pensando nisso. Então, eu acho que quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, né, melhor, né? Sobre respeito ao ser humano, sobre respeito aos animais, sobre respeito ao planeta, à natureza, porque eu acho que tudo parte do respeito, né? sem Eu acho dúvida. que é meio por Sim, aí. é bem isso. Gisele, como artista e educadora apaixonada pela arte, como você enxerga o lugar da arte em um país como o Brasil? É bem difícil, não tem tanto valor, né? E nós temos políticos que ajudam muito quem entende e luta por isso, e às vezes a gente consegue, né, assim, resultados bons, como a gente está tendo agora nesse momento. Estamos vivendo um momento no cinema muito bom, né? Mas também temos políticos que, por que eu falo de políticos? Porque eles estão ali com o poder, né, nas mãos, Sim, que podem estar facilitando as coisas acontecerem, né? Não que a gente dependa deles somente, né? Mas para que as coisas aconteçam, a gente precisa de ter também suporte. E nem sempre a gente tem políticos que entendem e valorizam a arte, a educação, a ciência.
Então, assim, tem momentos que a gente não se vê meio que perdidos, né? E, então, a gente tem que continuar, como sempre todo mundo tem feito, lutando para cada vez mais a gente ser valorizado, porque desde da década de 90, de 80, até desde da Semana de Arte Moderna, a gente nunca foi valorizado como o, a arte como é nos outros países, né? Então, eu tenho muito acesso a pessoas que moram em outros países e a gente vê a diferença, né? O Brasil não tem a cultura de valorizar muito, né? A arte. Às vezes acha, tá assim como também não tem muito valor à educação, né? São duas Isso. coisas que eu gosto e são duas coisas que a gente tem que estar dia após dia lutando por valorização, né? É muito Sim. complicado. O artista sobreviver, viver de arte hoje em dia é muito difícil. Eu fui para o lado da educação justamente por conta de sobrevivência. Não foi, a princípio, a minha primeira opção, ser professora. Né? A minha opção sempre foi arte. Mas viver só de arte é impossível no Brasil. Né? São, assim, raras pessoas que conseguem chegar a esse ponto. Mas é muito difícil, né? A gente sabe Sim, disso. Mas através de sabemos. muita luta mesmo, né? Muita É. luta. Mas a esperança e o sonho nunca acaba, né? Sempre a É, gente tem ainda. e é isso que nos move, não é mesmo? Exatamente, muito mesmo. Gisele, foi um privilégio conversar com você e conhecer um pouco sobre o seu universo artístico, a sua história. Ela nos mostra como a arte realmente ela pode ser ponte de cura e transformação das pessoas. Então, muito obrigada por essa presença tão especial. Ah, obrigado. Que o convite foi um convite muito agradável. É sempre bom a gente estar falando sobre essas coisas, refletindo, né? Para tentar cada vez mais, né? Divulgar, né? Para as pessoas terem acesso, né? Eu trabalho também com crianças de zona rural que às vezes eles não têm nem um cinema para ir, né? Eles Sim, têm que ir para outra cidade para conseguir ver um filme. Então, a gente tem muito a caminhar ainda. E cada oportunidade de falar sobre, de divulgar, é muito importante. Então, eu com agradeço muito certeza. o convite. Muito obrigada, tá? Um abraço, fica com Deus e boa sorte nos seus projetos, no seu trabalho. Igualmente. Você, Obrigada, bom, obrigada. E em nome da Conecta ITV, da Rádio Mater Dei FM de Piraju e Rádio Barreirinha de Portugal, deixo aqui o nosso carinho e a minha gratidão. E a você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. E te espero no próximo programa com mais histórias que inspiram e conectam. Até lá. Tchau, tchau. Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar. Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita, com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo.
Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa. Outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp Lu Modas Infantil.